Eu vou ler aqui em Marcos, capítulo 4, versículo 35 ao 41. Jesus acalma a tempestade. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passamos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantando-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre a almofada. Então o despertaram, dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Então sentiram grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Nessa passagem, naquele dia, os discípulos viviam uma cena costumeira. Era costume andar de barco. Era costume estar com Jesus no barco. Era costume. E quando Jesus ele chama eles para ir para o outro lado, ele literalmente está testando a fé. E ele fala para os discípulos: vamos. E como Jesus é a própria paz, é a própria calmaria, ele ali dorme porque ele é a paz. Ele poderia dormir no mais profundo do mar, porque nada pode acontecer sem que ele queira que aconteça. Então ele está ali dormindo, porque ele está em paz. Mas os discípulos perderam a paz. Com Jesus no barco. E eles, desesperados por aquelas ondas tão bravas, por aquele medo de naufragar. O que é normal do ser humano é ter medo. Porque em muitas situações o medo vem com certeza. Mas não é normal no ser humano, o que não é normal no ser humano não é ter medo. É deixar de crer no medo. Aleluias. E Jesus, ele está ali dormindo, e os discípulos desesperados o chamam. E ele acorda e repreende o vento, repreende o mar. E ele só calou e parou e cessou. E tudo voltou como era. E Jesus pergunta para eles: ainda não tendes fé? Jesus estava no barco. Aí eles, mesmo andando com Cristo, olha a fé que os discípulos estavam naquele momento. E eu não quero falar da fé, eu quero falar da falta dela. Olha a falta de fé que estava nos discípulos naquele momento. Mesmo Jesus estando no barco. Meu Deus, misericórdia de nós. Eles não têm fé suficiente. Falta-lhes fé. É tanto que no último versículo aqui, no 41, eles falam assim: então sentiram grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este
que até o vento e o mar lhe obedecem. Eles andavam com Cristo. Eles caminhavam junto com Cristo, mas não conheciam Cristo. Porque na hora que eles falam assim, ó, quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é este? Eles poderiam pensar, não, ele repreendeu porque ele é Deus. Aí, em vez deles pensar assim, ele repreendeu porque ele é Deus, eles pensam assim, quem é esse? Quem é esse a quem eu sigo? Quem é esse a quem eu estou servindo? Quem é este que me chamou? Ainda não conheciam. Andavam com ele e não o conheciam. E assim é nós. Não pense que você assim está em destaque agora, porque não, mas eu conheço, eu creio nele. Não, porque nós muitas vezes, mesmo andando com Cristo, temos falta de fé. Temos falta em situações que para nós é costumeira, situações costumeiras, problemas costumeiros. Eu e você fica desesperado. Mas o mestre está lá, está deitado, está dormindo, mas está dentro. Não está dormindo do outro lado do mar, do outro lado do rio. Ele está dentro do barco. E às vezes o mestre, estando dentro do nosso barco, nós não cremos. Nós vemos as ondas tão agitadas, o vento sopra tão forte. E a gente diz, acabou. Acabou, só me resta morrer. Não me resta mais nada. Só a morte. Mas o mar não era o mesmo. A cena não era a mesma. Não já era de costume andar de barco com o mestre. E porque o vento ficou mais forte, agora eu vou temer. O mestre continua no barco, ele não desceu do barco. Ele não saiu do barco. Por que cremos tão assim, exclusivamente? Tipo, eu creio nisso, mas nisso aqui eu não creio. Não, papai quer que a gente creia no total, completo. É total. Quando você crê no total é porque você já se entregou totalmente para ele. Irmãos, o que tiver de vir, seja de bom ou de ruim, para a minha vida vai vir. Mas isso não quer dizer que papai desceu do meu barco. Isso não quer dizer que papai está dormindo e que nada vai fazer. Aleluias. Isso só quer dizer que eu confio inteiramente nele. Quando eu me entrego totalmente. Quando eu me posiciono totalmente. Eu me entrego. Eu creio. E diante de situações que para mim são difíceis, são impossíveis, quando eu me entrego totalmente, eu creio totalmente. Eu creio independente da situação, seja morte ou seja vida. Eu creio totalmente. Então, irmãos, vamos assim olhar para Jesus no barco. Vamos olhar sim, porque eles olharam para Jesus. Mas vamos olhar crendo. Não pensando agora o impossível chegou. Agora ele não vai fazer nada por mim. Agora não tem mais quem possa me ajudar. A cena é a mesma. O barco é o mesmo, é você, é a sua vida. Mas o Deus que está lá dentro é o mesmo.
Ele não faz uma coisa e não tem poder de fazer outra, ele faz todas as coisas. Crê somente. Tá dando ruim? Tá doendo? Crê somente. Crê somente. Sem piscar, sabe? Não para piscar. Na fé. Não. Sem deixar de crer nem um instante, nem um instante, nem um instante. Mas aqui, Mamônica, saiu do meu controle, não tem problema. Saiu do teu controle. Mas do controle de Deus não sai. Ele não perde o controle de nada. Ele não perde o controle do vento que está soprando sobre a sua vida. Ele não perde o controle das ondas do mar que está vindo sobre a tua vida, arrebatando a tua fé. Ele não perde o controle do teu barco. Crê somente. Crê somente. Agora eu gostaria de fazer uma oração. Uma breve oração por nós. Por aqueles que vão estar vendo e ouvindo esse vídeo. Em nome de Jesus. Deus e Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Em nome de Jesus, meu Pai, eu entro nesta manhã em Tua presença. E eu venho te pedir, Espírito Santo da verdade, que o Senhor visite a cada um que vai estar assistindo, meu Pai, este vídeo. Meu Deus, e eu te peço em nome de Jesus que o Senhor acrescente fé. Ah, papai, eles podem estar pensando assim, mas como que o Senhor, irmã Mônica, vai acrescentar fé em mim? E eu te peço, Senhor, que o Senhor faça-os recordar de todas as cenas, de todas as vezes que o Senhor trouxe livramento, de todas as vezes que o Senhor trouxe providência, de todas as vezes que o Senhor se revelou para cada um deles. E eu te peço, meu Pai, que com isto o Senhor venha aumentar a fé de cada um, para que cada um, meu Pai, venha olhar para o barco e venha te ver, mas não venha te ver descrendo, venha te ver acreditando que o Senhor é Deus, independente da situação, o Senhor é Deus. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, toma cada um em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe a cada um que tem assistido a esses vídeos, a cada um que tem parado um instante para escutar a palavra do Senhor falada pela irmã Mônica, mas sabendo que a irmã Mônica nada faz, nada pode, nada sabe. Se o Espírito Santo de Deus não fizer, a irmã Mônica não faz nada. Deus abençoe e Deus é contigo no teu barco. Amém?